Santa Ceia. E gostaríamos de ler esse texto que está em Lucas 23, versículo 32. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Do versículo 32 ao 43, nos fala o seguinte: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Irmãos, esse texto, que tenho certeza é conhecido por todos nós, mas ele apresenta algo muito significativo, algo muito forte para o que nós entendemos como Evangelho do Senhor Jesus. Nós vemos nesse termo aqui, Evangelho, ele nos apresenta uma novidade, boas novas. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de apresentação de algo diferente, apresentação de boas novas. É chegar em um determinado lugar, aonde todos já conhecem tudo, e você poder apresentar algo diferente. Você poder apresentar algo que vai trazer um impacto na vida de cada ouvinte. Quando nós falamos algo que alguém já sabe, algo que não tenha tanto efeito, não vai fazer diferença. Mas quando nós falamos algo com propriedade, e algo que mesmo que alguém já saiba, mas que tem um poder muito grande, aquilo que é falado vai trazer uma novidade para aquela pessoa que ouve. Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, digamos que alguém reserve ali um texto da palavra de Deus, e ele vai ler aquele texto ali durante 8 dias, um exemplo. A cada momento, se essa pessoa estiver contrita com Deus, a cada momento que ela lê esse texto da palavra de Deus, ela vai entender, ela vai receber algo diferente do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela traz vida. E tudo aquilo que traz vida se renova a cada instante. Amém? Os irmãos concordam? Então, o Evangelho, ele traz esse poder, essa renovação. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de algo que é apresentado, que é trazido pelo Senhor Jesus na terra, é apresentado durante o seu ministério aqui na terra. Porém, existe algo diferente, que esse Evangelho, ele se renova a cada instante na vida de todos aqueles que o aceitam, quem aceita de verdade. Então, para todos aqueles que aceitam esse Evangelho, ele traz uma renovação, traz um impacto, ele traz uma boa nova.
E quando nós vemos, irmãos, que notícia diferente, boa nova, ela vai sempre trazer uma expectativa, ela vai sempre trazer algo para a vida de alguém. Infelizmente, algumas notícias não são tão boas, mas independente delas serem boas ou não, aquilo vai trazer um impacto. E nessa manhã, a notícia que nós trazemos, que nós queremos falar, mesmo já conhecendo, mesmo que todos já conheçam, mas tenho certeza que traz um impacto na vida de cada um de nós, é falar sobre o poder do Evangelho. Amém? E nós vemos aqui, irmãos, um texto muito interessante, aonde Jesus ele é colocado ali, ele é preso e depois de preso condenado, e mesmo sem que encontrassem algo concreto que o levasse àquela condenação e morte, mas ali ele estava. Existia todo um governo, existia ali toda uma liderança naquele período, naquele momento, e tudo aquilo foi manipulado e Jesus foi levado à morte. E nós sabemos, irmãos, que ali estava não só Jesus, mas nós acabamos de ler nesse texto que estavam ali também dois homens. Aqueles dois homens, eles estavam, digamos, que de forma justa para aquilo que eles estavam recebendo naquele dia, pois eles eram ladrões, assaltantes, eles haviam feito coisas terríveis e haviam sido julgados e condenados, e todos sabiam daquilo que eles tinham feito. Então eles mesmos reconheciam que a condição que os levava ali naquele dia era algo para eles que mereciam. Jesus, porém, não. E naquele momento de tanta dor, resumindo, de tanta angústia, onde Jesus está ali sofrendo, está sendo escarnecido pelas autoridades, por todo o povo que ele estava, muitos que um dia até haviam sido beneficiados, haviam recebido a oração de Jesus, haviam sido curados, alguns estavam ali sofrendo com aquilo, outros, porém, estavam se alegrando. E naquele momento ali, as autoridades também, e aqueles homens, um de cada lado, um deles olha e diz: tu és mesmo filho de Deus? Então dá um jeitinho, desce aí, depois volta para tirar a gente, já que tu te consideras filho de Deus. O outro, no mesmo momento, ele diz: você é louco, nós estamos aqui porque merecemos, nós fizemos coisas terríveis e aquilo que fizemos trouxe consequências e por isso nós estamos aqui. Esse homem, porém, a única coisa que ele tem feito é pregar o poder de Deus para as pessoas. Então ele não merece estar aí. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, se pelo menos quando entrar no paraíso tiver condições, lembra de mim. Nós vamos ver daqui a pouco a condição desse homem, mas ele diz: olha, pelo menos lembra de mim quando entrares no paraíso, quando estiveres na presença desse Deus poderoso que tu falas. E aquele homem, ele ouve algo que talvez ele não esperasse. Jesus olha para ele e diz: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vemos o impacto, o poder que existe no Evangelho de Jesus. Nós vemos aqui o quão transformador, o quão regenerador, o quão grande e maravilhoso é esse Evangelho que Jesus trouxe e apresentou para toda a humanidade. E nós precisamos, como cristãos, aprender a dar valor a esse Evangelho. Entender que esse Evangelho e tudo que ele apresenta provém não de ser humano algum, mas provém de Deus. Nós vemos, irmãos, lá em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque nesse Evangelho existe poder. Veja a grandeza daquilo que Paulo fala. Ele diz: olha, eu poderia me envergonhar de pregar o Evangelho, porque outrora eu tinha uma vida que era diferente. Eu perseguia o Evangelho, eu perseguia os cristãos, então tudo me levava a ter vergonha desse Evangelho. Mas hoje, tendo a experiência que tive, o apóstolo Paulo,
Hoje, tendo essa experiência, eu não me envergonho desse evangelho, porque eu sei que este evangelho, ele traz um poder sem medidas. Ele traz um poder muito grande. E nós precisamos entender, irmãos, que esse evangelho, ele traz um impacto. O apóstolo Paulo, ele antes de ser apóstolo Paulo, de ser conhecido como um seguidor de Jesus, ele vai ali de encontro ao evangelho. E esse evangelho trouxe um impacto tão grande à sua vida, que esse impacto o transformou. E ele, que outrora era perseguidor, ele agora passa a ser um pregador. E nós precisamos entender, irmãos, que esse impacto que vem à nossa vida, esse impacto que vem através das boas novas, ele precisa ser um impacto positivo. Ele tem que trazer essa positividade para a nossa vida. Nós vemos aqui esses dois homens, um de cada lado. Aquela situação que eles se envolvem naquele momento, para um, aquilo vem de forma negativa. Ele olha para Jesus de forma cética e ele diz: você não é o Filho de Deus? Desça e dá um jeito de tirar a gente daqui. Mas para outro, aquilo vem de forma positiva. E ele diz: Senhor, pelo menos lembra de mim. Ele sabia que o poder de Deus estava naquele lugar. Ele sabia que era necessário existir algo na sua vida que pudesse vir o reconhecimento. Ele estava ali já nos últimos momentos de vida. Mas uma coisa que foi essencial, foi crucial na sua vida, foi a necessidade de mudança. E essa mudança na nossa vida, ela só vem mediante a aceitação do evangelho. A nossa natureza, a natureza humana que existe dentro de nós, ela traz juntamente consigo uma dureza de coração muito grande. E essa dureza de coração não nos permite aceitar que estamos errados em alguma situação. Quando nós deixamos predominar dentro de nós, dentro do nosso coração, a nossa natureza, então nós não conseguimos entender e aceitar a necessidade de mudança. Então nós vemos nesses dois homens aqui, um, ele deixa esse quebrantamento vir à sua vida, o outro não. Aquele outro ali morre sem a salvação. Mas vai acontecer algo muito interessante na vida daquele segundo homem ali. E nós precisamos entender, irmãos, que o que começa a mudança, mesmo dentro de instantes, dentro de um período tão curto de tempo, de alguns minutos, aquilo vai proporcionar àquele homem a salvação. E o que permite que essa salvação aconteça é quando o evangelho entra, e juntamente com o evangelho, Deus entra no coração daquele homem. Quando Deus entra em nosso coração, Deus consegue tirar a angústia, o medo, a dor, o desespero. Tudo o que mais nos atormenta é retirado da nossa vida a partir do momento que Deus entra, a partir do momento que Deus ele começa a fazer parte da nossa vida. Tudo o que traz angústia e destruição, desespero, medo, tudo isso é retirado. Sou eu que estou falando? Não. A palavra de Deus, em vários textos, ele vai nos trazer isso aí. Então nós precisamos entender a grande necessidade de não apenas ser um crente qualquer, mas de sermos aquele cristão que reconhece, entende e aceita o evangelho do Senhor Jesus. Porque esse evangelho, ele traz mudança. Esse evangelho faz com que a nossa condição ela seja mudada. Esse evangelho vem fazer com que nós deixemos de estar em decadência e possamos estar sendo transformados. Esse evangelho faz com que a nossa vida ela seja totalmente transformada, e isso muitas vezes de forma rápida. Aquele homem tinha apenas alguns minutos de vida. E naqueles poucos minutos, quando ele permite que a mudança, desde que observe-se uma coisa, essa mudança, ela precisa ser verdadeira. Ela não pode ser apenas de emoção, mas a mudança ela precisa ser verdadeira. A partir do momento que a mudança entra no coração daquele homem, em pouquíssimos minutos, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ali estava apresentando a Jesus uma transformação verdadeira. Tanto é que Jesus diz: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Isso estava mostrando que ele havia realmente aceitado o Evangelho na sua vida, mas de forma profunda. Ele havia aceitado que quem estava do lado dele ali não era um ladrão ou salteador, mas quem estava ali era o Filho de Deus. E ele entende que mesmo tendo a vida levando a vida que havia levado, mas ele entende que o poder do Evangelho era tão grande, que naquele momento ali poderia fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele só não entendia que aquilo poderia trazer-lhe a salvação. E nós precisamos entender que a nossa salvação, a nossa vida diante de Deus, depende da maneira que nós aceitamos o Evangelho do Senhor Jesus. Depende da maneira que nós aceitamos essas boas novas. Precisamos aceitar a Jesus em nossa vida de forma sincera, de forma verdadeira. A nossa vida como cristãos, ela tem que ser pautada, ela tem que ser dirigida, guiada por tudo aquilo que o Evangelho apresenta, por tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Nós vemos, irmãos, que a decadência que estava na terra antes da vinda do Senhor Jesus move o coração de Deus de uma maneira que Ele organiza tudo e envia o seu Filho para que aquela decadência que estava na humanidade não continuasse, porque senão não existiria salvação para nenhum ser humano. E Jesus vem, ele se coloca na condição humana, no seu ministério, ele traz para nós, ele apresenta para nós essa condição de salvação, essa condição de mudança. E nós precisamos entender, já estamos há mais de 2000 anos, mais de 2000 anos se passaram, em que Jesus veio ao mundo e instituiu o Evangelho. Mas nós podemos entender o poder desse Evangelho da seguinte maneira: ainda hoje, todo aquele que crê verdadeiramente, ele tem direito à salvação e à vida eterna. Mas basta apenas crer? Não, tem que existir uma mudança. Nós temos que permitir que o poder de Deus em nossa vida, ele venha tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. A Bíblia, ela é tão minuciosa, ela vai de forma tão profunda, que existem textos na palavra de Deus que diz, olha, até a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, de proceder diante dos outros. A Bíblia ela é tão profunda, o Evangelho é tão profundo, que ele vai nas mínimas coisas. Ele diz, olha, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, a Bíblia, ela nos apresenta tudo o que precisamos saber. O linguajar, a forma de pensar. Ela vai de forma tão profunda que diz, olha, se você pensa em pecar, e mesmo não pecando, mas já pensou, no seu coração já aconteceu. Então, essa consequência desse pecado, ela vai estar atormentando a sua vida. Porque você pensou, você desejou aquilo. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, ele tem poder suficiente para transformar a nossa vida. E que independente de qualquer coisa, nós precisamos entender e precisamos permitir essa mudança. Durante todo o ministério de Jesus, nós vamos ver pessoas que foram transformadas. Durante todo o ministério de Jesus, e não só durante, mas depois, vão vir os apóstolos, vai vir uma nova geração de cristãos. Mas esse Evangelho, ele vem trazendo uma mudança sem igual para a vida de todas essas pessoas. Nós vamos ver isso mais na frente, lá em Atos capítulo 1, quando o Espírito Santo ele vem e ele traz uma mudança tão grande, que aquela igreja daquele período, ela passa a se tornar uma referência. Aquelas pessoas viviam em comum acordo. Aquelas pessoas, elas se preocupavam de como falar, de como agir, de como proceder. Era como se existisse a necessidade de prestar contas à sociedade da sua vida como cristãos. E basicamente seria isso. E infelizmente vivemos um momento hoje que talvez nós pensemos da seguinte maneira: eu não preciso dar satisfações de minha vida como cristão a mais ninguém. Eu preciso apenas viver da maneira que acho melhor.
E quando fazemos isso, nós estamos indo de encontro àquilo que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus, ela vai nos advertir em todas as áreas da nossa vida e dizer, olha, tenha cuidado com isso. Talvez isso não venha a ser um peso para você. O apóstolo Paulo fala isso. Alguma coisa que você julga, que você faz e que machuca o seu irmão, talvez aquilo para você esteja em paz. Mas se aquilo vai machucar o seu irmão, isso vai trazer uma consequência, vai ser algo negativo. Então é como se nós, como cristãos, tivéssemos a necessidade de estar apresentando à sociedade o que é ser um verdadeiro cristão. Aí você diz, não preciso disso. Mas o cristão, ele tem que honrar o nome do Senhor Jesus. O evangelho, ele tem que ser honrado. Nós vemos muitas pessoas que não conseguem mais aceitar o evangelho, não conseguem mais aceitar o nome Jesus, porque estão decepcionadas com aquilo que muitas outras pessoas fizeram, usando o nome do evangelho, usando o nome de Jesus. Aí alguém pergunta aí, para isso vai existir um preço a ser pago? Com toda certeza. Então, para nós que temos a consciência, precisamos entender que o evangelho, ele precisa ser transportado por nós. Temos Cristo essa incumbência de transportar, assim como a arca era transportada pelos levitas, assim como a arca era transportada para o meio do povo, e existia uma responsabilidade de transportar aquela arca, nós os cristãos temos a responsabilidade de transportar o evangelho, apresentando o poder do evangelho para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Amém? Então o cristão, ele tem essa responsabilidade. Nós precisamos entender, sabe, zelar, como alguém que tem um nome a zelar, como alguém que tem o nome, sabe, aquelas pessoas que querem zelar do nome de uma empresa, que querem zelar do nome de uma família. O evangelho é da mesma maneira. A partir do momento que aceitamos esse evangelho, temos que zelar do nome do evangelho. E todos aqueles que são e que serão motivos de escândalo, a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando, a palavra do Senhor nos fala que para esses vai existir um preço, vai ser cobrado por Deus. Porque esse evangelho, ele não pode ser denegrido, a imagem do Senhor Jesus não pode ser envergonhada, porque nós, por alguma maneira, fizemos algo que permitiu que isso acontecesse. Irmãos, a gente vê o Saulo, enquanto Saulo ainda, ele que era perseguidor da igreja, a gente vê lá em Atos capítulo 9, um determinado dia ele vai em uma caminhada ali de uma cidade para outra, e chegou um momento em que ele havia perseguido tanto a igreja, que Deus olha e diz, olha, eu tenho algo para fazer na vida desse cidadão. E ele tem um encontro com o Senhor Jesus naquele percurso ali. Deus aparece a ele, e ele por algum tempo, ele fica cego, ele cai, literalmente, ele cai do cavalo, e ele passa um tempo ali recluso, e quando ele volta, ele entende realmente que aquilo que ele estava fazendo era algo contra Deus. E ele se levanta de uma maneira que ele não se envergonha mais do evangelho. Pelo contrário, ele começa a pregar com veemência, ele começa a pregar com autoridade, ele começa a pregar com sabedoria. Ele agora usa toda a cultura que ele tinha, pois Saulo era um homem culto, e ele começa a usar toda a sua cultura, toda a sua capacidade, ele começa a usar agora em favor do evangelho. E através de Paulo, muitas pessoas chegaram ao conhecimento do evangelho, muitas pessoas tiveram a oportunidade de entender que aquele Jesus que havia morrido na cruz do Calvário, verdadeiramente era o Filho de Deus. E assim como Paulo, nós temos essa responsabilidade de apresentar a todos aqueles que se aproximam de nós e dizer, olha, Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, é aquele que morreu por nós, e esse evangelho que foi apresentado por ele tem um poder transformador, regenerador, que pode, com certeza, transformar a nossa vida, mudar a nossa vida e arrancar de nós os piores males que possam nos afligir.
Quer ver uma coisa que nos aflige tanto nos últimos dias? A opressão. Quantas pessoas vivem oprimidas? Quantas pessoas vivem deprimidas? E isso devido a um invólucro, aos problemas que estão na vida dessa pessoa. E a nossa sociedade sofre com isso. A depressão, a angústia, o medo. Se você vai ao médico e você vai ali com diversos sintomas, imaginando até que tem um problema sério de coração, e a conclusão do médico é só olha, o seu problema é ansiedade. E você para analisar e ver que tudo aquilo ali se resume apenas em uma coisa: eu preciso de uma válvula de escape, eu preciso de algo que me entrega paz, eu preciso de algo que possa aliviar a angústia, a ansiedade que existe em minha vida. Eu preciso aprender a lidar com os problemas do meu dia a dia. Eu preciso aprender a lidar com os problemas que existem em meio à sociedade, com os problemas que existem em meio à minha família. Eu preciso aprender a lidar. E o poder que existe no Evangelho, o poder de Deus que está nesse Evangelho, Ele pode, se nós quisermos, é claro, Ele pode tirar de nós toda essa pressão, toda essa angústia, tudo aquilo que tem levado muitas pessoas a tentar até contra a própria vida, porque não tem uma válvula de escape. Sabe quando você põe uma panela de pressão no fogo ali, e aquela válvulazinha que ela tem ali, aquela válvula top, a primeira coisa que vai acontecer é criar uma pressão enorme, muitas vezes aquela panela explode. E isso acontece com muitos seres humanos, com muitas pessoas, porque as pressões da vida, elas começam a nos atormentar de uma maneira que nós não encontramos aquela válvula de escape, ela está entupida. E esse escape, ele está de forma clara na pessoa do Senhor Jesus. Só precisamos entender. E você diz: mas eu conheço o Evangelho, eu sou servo do Senhor Jesus. Mas nós precisamos encontrar em Deus. Aí entra algo simples que o salmista diz: Senhor, ele diz: olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará. Uma coisa é entender o Evangelho, outra coisa é aprender a descansar no Senhor, porque não é fácil. Quando se tem responsabilidades, quando se tem problemas, independente de sermos cristãos ou não, nós não conseguimos muitas vezes descansar totalmente. E aquilo ali vai só aumentando a pressão. E quando nós entendemos esse poder que existe no Evangelho, nós vamos entender que existem milagres, maravilhas que são feitas através desse poder. Às vezes nós imaginamos que o grande milagre na vida de uma pessoa é se ele ganha uma casa, se ele consegue ser curado de uma enfermidade, também é bom. Mas existem problemas interiores que são tão destrutivos, tão corrosivos, tão maléficos quanto os problemas de saúde. Problemas esses que muitas vezes acarretam problemas de saúde também. E só em Cristo, esse poder do Evangelho que foi apresentado, nós encontraremos uma solução para aliviar toda a nossa angústia, todos os nossos medos. Só em Cristo. É impossível nós pregarmos outra coisa, porque nós pregamos aquilo que a palavra nos apresenta. E nós vamos ver daqui a pouco, já a hora não nos espera. Mas nós vemos uma coisa interessante, irmãos, que é necessário nós nos esforçarmos, porque quando nós nos esforçamos, mesmo diante da pressão, e aprendemos a confiar no Senhor, nós vamos ver a mudança acontecer. Voltando um pouquinho, lembra daquele que estava ao lado de Jesus? O que estava do outro lado não aguentou a pressão. Então ele começa ali a descarregar seu ódio, sua raiva, mesmo estando errado, ele começa a descarregar tudo em Jesus e dizer: olha, se tu é filho de Deus, te vira, desce daí e vem salvar a gente. Porque ele não lidou com aquela pressão, ele não lidou com os problemas. Mas o outro, porém, ele diz: olha, se existe uma solução, não tem outro meio.
Porque eu só tenho duas condições aqui: morrer nessa cruz, que já estou fadado a isso, ou confiar no Filho de Deus que está aqui do meu lado. Ou seja, é quando nós estamos no limite da nossa vida, no limite da paciência, no limite da ansiedade, quando nós estamos já vencendo todos os limites, que achamos que a nossa vida não tem mais jeito. Nós precisamos pegar todos os nossos problemas e colocá-los nas mãos do Senhor Jesus. Mas só que muitas pessoas não conseguem. Não, já estou perdido mesmo, não tem condição. Mas aquele homem diz: olha, eu vou morrer mesmo daqui a pouquinho, estou pertinho de morrer. Então o que custa? Senhor, aqui estou diante do Senhor. Aí você diz: mas eu posso fazer isso de qualquer maneira? Também não. Veja que Jesus, conhecendo o coração daquele homem, ele diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por que motivo? Foi só porque ele confessou que Jesus era Deus? Não. Mas foi porque ele confessou com toda a sinceridade que existia no seu coração. Se nós nos achegarmos a Deus para confessar algo e não existir sinceridade no nosso coração, essa confissão não será aceita. Então podemos concluir que aquele homem, ele realmente se arrependeu de todos os seus erros e confessou a Jesus sinceramente naquele momento. Tanto é que o Senhor Jesus disse: você vai ter direito à salvação daqui a pouquinho. Então nós precisamos entender, irmãos, que esse evangelho, ele traz mudanças. Eu gostaria de citar 4 pessoas aqui rapidinho, que tiveram suas vidas mudadas por causa do poder do evangelho. A gente vê Maria Madalena, uma mulher pecadora, uma mulher que estava em um determinado momento da sua vida, ela estava tão angustiada, ela estava tão oprimida que os demônios haviam tomado conta da sua vida. Jesus vai ali, expulsa 7 demônios daquela mulher. Jesus concede a ela uma chance de mudança. E agora aquela mulher, ela passa a ser uma seguidora fiel do Senhor. Tanto é que todo esse processo de prisão, de crucificação e de ressurreição de Jesus, ela estava ali junto. Alguns discípulos até ficaram distantes, mas ela estava ali. Ou seja, ela permitiu uma mudança verdadeira na sua vida. Ela entendeu que tudo aquilo que ela passava só deixou de acontecer na sua vida. Só houve uma mudança total por causa do poder que estava no Evangelho do Senhor Jesus. E quando nós entendemos isso e nós somos gratos ao Senhor, a mudança acontece verdadeiramente. Sabe qual é uma coisa que tenho certeza que entristece o coração de Deus? Chama-se a ingratidão. Muitas vezes nós somos ingratos, nós não entendemos, até vemos, entendemos, mas não damos muito valor àquilo que Deus faz por nós. Aquela mulher, ela reconhece aquilo e ela fica tão grata que ela agora se propõe a seguir Jesus durante todo o restante do seu ministério. E em momento algum, mesmo depois que ele morreu, foi colocado naquele túmulo, ela permaneceu ali por perto. Sabe por quê? Reconhecimento daquilo que Deus havia feito em sua vida. Precisamos reconhecer tudo aquilo que Deus nos proporciona. Chega um momento da nossa vida que Deus, ele nos abençoa de forma tão maravilhosa que parece que a gente esquece. Olha, passou o tempo, Deus já me abençoou, já faz um tempo, então passou. A gente esquece e a gente começa a entristecer o coração do Senhor. E aquela mulher, ela fica ali durante todo o tempo, até quando Jesus ressuscita, ela está rente, está firme e forte. A gente vê outra pessoa que foi mudada ali pelo poder do Evangelho. Um homem que a Bíblia não mostra o seu nome, que está lá em Marcos capítulo 5, mas apresenta ele como um endemoniado gadareno. Aquele homem que vivia uma vida terrível. Ele sofria por possessão demoníaca, e já há vários anos ele morava em um cemitério. A Bíblia nos apresenta, numa cidade chamada Gadara. Ele morava ali no cemitério, se alimentando das coisas que existiam ali. A Bíblia diz, em um determinado texto, que ele nem roupas usava, era agressivo, ninguém queria conta com ele. E um determinado dia Jesus chega ali perto daquele homem e expulsa aqueles demônios.
E por incrível que pareça, aquele homem passa a ser um servo do Senhor. Talvez algo impossível, humanamente falando, mas aconteceu. Você pode ler depois, nós podemos ler depois em Marcos capítulo 5. Lendo todo esse capítulo nós vamos entender. Quer ver outra pessoa? Mais duas aqui para encerrar. Zaqueu. Todos nós, até as crianças, conhecem a história de Zaqueu. Aquele homem de pequena estatura que sobe naquela árvore. Mas a história de Zaqueu é muito mais profunda. É a história de um homem que tinha no seu coração algo que conhecemos hoje como corrupção. Existia corrupção no coração de Zaqueu. Existia o amor ao dinheiro. E por esse amor ser tão grande ao dinheiro, ele defraudava as pessoas que viviam no seu convívio ali, na sua cidade, pessoas que haviam crescido junto com ele. Ele defraudava aquelas pessoas. Por ser um cobrador de impostos, ele aproveitava a autoridade que tinha para fazer isso. Era um homem que não pensava em mais nada, apenas no enriquecimento financeiro, material. E aquilo ali trouxe para a vida de Zaqueu uma angústia que começou a ser gerada depois de um determinado tempo, quando ele descobre que aquele amor que ele tinha ao dinheiro poderia lhe proporcionar tudo, menos a paz que ele tanto desejava. Todo ser humano ele precisa de paz, amém? Todos nós precisamos ter paz. Quando nos falta paz, nós vivemos angústia. Quando nos falta paz, nós perdemos o sono. Quando nós não temos paz, nós não temos paciência com nada. A falta de paz, ela bagunça, ela mexe com toda a nossa vida. E aquele homem, ele achava que poderia conseguir tudo na vida com dinheiro. Então ele passa a ser cobrador de impostos, ele passa ali a cobrar altíssimos impostos. Ele passa ali até a cobrar aquilo que o governo romano não mandava, mas ele cobrava. E ele começa ali a enriquecer rapidamente. E depois de um tempo, ele percebe que toda aquela riqueza que ele havia construído estava lhe proporcionando uma vida social equilibrada, estava lhe proporcionando tudo aquilo que o seu coração sempre desejou. Porém, ele não tinha paz. E um dia ele ouve falar de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus que passava nas cidades, nas aldeias. E aquele Jesus, ele trazia uma palavra que trazia, essa palavra trazia paz, proporcionava paz e alegria. E as pessoas seguiam aquele Jesus. Zaqueu começa a ouvir aquilo. E um determinado dia ele se preocupa em conhecer Jesus. E ele começa a sondar. Ele diz, olha, quando alguém souber em qual dia que Jesus vai passar aqui nas proximidades, vocês me avisam. E um dia alguém diz, olha Zaqueu, Jesus vai passar na nossa cidade. Ele vai vir aqui. Zaqueu coloca no coração o desejo junto com a determinação. Uma coisa é ter o desejo e outra coisa é determinação. Se tem o desejo e não tem determinação, não se chega a lugar algum. E Zaqueu coloca ali no seu coração o desejo e a determinação, e ele diz, hoje, custe o que custar, eu vou ver esse Jesus de perto. Custe o que custar, eu vou ver ele frente a frente. Ou seja, ele agora resolve se aproximar de Jesus, mesmo que ele tenha que abrir mão de tudo, mas ele precisa conhecer Jesus. Ele tenta de várias maneiras, mas as pessoas estavam na rua, era muita gente, ele era de pequena estatura. E ele começa a analisar uma maneira. E ele olha, vê a rua que Jesus ia passar, e a única coisa que tinha ali que poderia lhe proporcionar um certo benefício naquele momento era uma árvore, um sicômoro, uma figueira enorme. E ele sai escalando ali de qualquer maneira, mas ele sobe naquela árvore. E o desejo que estava no coração de Zaqueu era tão grande, o sentimento que estava nele, no seu coração, era tão sincero, que quando Jesus vai passando pertinho daquela árvore, Jesus olha e percebe a sinceridade que estava no coração daquele homem e diz, olha, pode descer, porque hoje eu não só vou conversar contigo, mas eu estou indo para a tua casa nesse momento. Ou seja,
Jesus conheceu que o desejo que estava no coração de Zaqueu ali não era apenas de ouvir uma palavra, de receber uma oração, mas o desejo que estava no coração de Zaqueu era justamente de que Jesus entrasse na sua vida, entrasse na sua casa, fizesse parte da sua vida. A sinceridade. Assim como aquele homem que estava com Cristo lá na cruz, Zaqueu também demonstra essa sinceridade. E nós vemos, irmãos, que Zaqueu, ele permite que Jesus entre na sua casa. Ele de coração, ele se arrepende. Ele de uma maneira que ele começa a restituir tudo aquilo que ele havia defraudado os seus próximos, o seu irmão, o seu amigo. Ele distribui toda a sua riqueza praticamente, só com uma finalidade: de poder encontrar a paz que ele tanto queria encontrar. E ele sabia, a partir do momento que ele olha para Jesus, ele descobre que só em Cristo é que encontraria a paz verdadeira. Ele descobre que só em Deus ele encontraria a paz verdadeira. E que era necessário para que isso acontecesse, que Jesus entrasse não só na sua vida, mas entrasse também no seu lar. Eu e você precisamos convidar Jesus a cada dia a estar entrando em nossa vida, a estar entrando em nosso lar. Isso é fácil? Talvez não, porque aquilo que nos cerca, aquilo que nos impulsiona, muitas vezes nos leva para longe de Deus. Aí temos que fazer como Zaqueu, escalar uma árvore grande. E olhe que não é fácil, principalmente para Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, então ele deveria ter braços curtos, pernas curtas, para escalar uma árvore grande. Não foi fácil, deve ter se arranhado todo, mas ele foi, porque junto com o desejo estava a determinação. Temos que ter determinação de dizer: Senhor, eu vou seguir em frente, porque aquilo que me espera no final é algo maravilhoso, é a salvação e a vida eterna. E o último exemplo aqui, que nós já falamos dele, é o Saulo, que mais na frente se torna o apóstolo Paulo. E ele não vê dificuldades ali, mesmo tendo aquele encontro brusco ali com Jesus no meio do caminho, mesmo ficando cego por algum tempo, mas ele entende que o poder que estava sobre Jesus, o poder do Evangelho, ele era muito melhor do que qualquer outra coisa. Entende tanto que ele resolve agora mudar aquilo que ele era. Ele já não passa a ser mais, mas ele passa a ser um pregador da palavra. Chegando momentos em que ele vai preso, ele vai sofrer naufrágios, ele vai receber chicoteadas, açoites. Mas em tudo isso, em momento algum, nós vamos ver o apóstolo Paulo reclamando, se maldizendo, dizendo: olha, talvez eu não devesse ter aceitado Jesus um dia. Não. Mas ele vai sempre dizer, em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Quando ele está vendo que a sua vida está se esvaindo depois de tudo que acontece, ele diz: olha, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira. Mas ele encerra com uma coisa maravilhosa, ele diz: eu guardei a minha fé. Ou seja, precisamos entender esse poder do Evangelho e entender que não foi em vão que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que quando nós estivermos tanto reunidos na casa do Senhor, quando nós estivermos andando, quando estivermos em casa, onde estivermos, precisamos entender que o poder do Evangelho, ele precisa nos acompanhar. O temor ao Senhor, ele precisa nos acompanhar. Precisamos entender que o Evangelho, ele precisa ser esse Evangelho puro, que a palavra de Deus nos prega. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nada pode ser acrescentado ou tirado daquilo que aqui está escrito. E que se alguém acrescentar ou tirar, essa pessoa vai sofrer as consequências. Então, o Evangelho que conhecemos é esse Evangelho puro e verdadeiro. Tem mais de 2000 anos que a Bíblia foi escrita, mas a sua eficácia, o seu poder continua o mesmo. E que tudo aquilo que for criado de forma diferente é apenas algo que vem da consciência, da sabedoria humana. Mas aquilo que vem de Deus permanece intacto. Então vamos servir a Deus a cada dia, vamos entender esse poder do Evangelho e vamos entender, irmãos, que 8:12 ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida que nós tanto precisamos.
A luz da vida que nós tanto precisamos para viver em uma sociedade que tem sido tão sofrida. Essa luz nós encontramos em Cristo. Nós encontramos no poder do Evangelho. O próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então, se o próprio Jesus ele se apresenta dessa maneira, que dúvida nós poderíamos ter? Temos que, como cristãos, buscar essa presença a cada dia. Temos que buscar esse poder transformador do Evangelho. E quando nós entendermos isso, quando nós passarmos a entender, nós vamos ver, irmãos, que tanto o apóstolo Paulo, como todos aqueles que foram citados, a sua decisão de estar seguindo a Cristo, independente de qualquer coisa, foi a decisão mais acertada que tiveram. Aquelas pessoas que resolveram seguir a Jesus, independente de tudo que pudesse acontecer, independente de tudo aquilo que a sociedade pudesse apresentar a eles, naquele momento, eles resolveram seguir a Jesus. Eles resolveram seguir o Evangelho, resolveram pregar a palavra, independente de qualquer coisa. Depois entra o Evangelho, a igreja vai entrar por um período de perseguição que é tão difícil. Depois dos apóstolos ali, um período tão difícil, mas nem assim as pessoas, os cristãos, eles abriram mão da fé. Muitos resolveram morrer, mas não abriram mão da fé. E nós, que importância temos dado a esse Evangelho? O que temos entendido desse Evangelho? Será que nós temos atentado para esse Evangelho puro, verdadeiro? Mesmo que seja antigo, mas é o Evangelho. O Senhor nos adverte que nos últimos dias muitas coisas surgiriam. Muitas coisas seriam apresentadas a nós, até trazendo aquilo que parece ser divino, aquilo que parece ser eterno, mas que na realidade, tudo aquilo que surgiu de uns tempos para cá, não podemos ver como aquilo que Deus nos apresentou há milhares de anos. Então temos que entender que aquilo que é puro e verdadeiro é aquilo que está desde o princípio do Evangelho, desde quando o Senhor enviou o seu Filho Jesus aqui na terra para morrer por nós. Então nós precisamos aprender, irmãos, a respeitar esse Evangelho, a transportar essa responsabilidade da palavra de Deus sobre nós. E aonde estivermos, nós temos que ter um exemplo de vida, um exemplo de cristãos. A Bíblia diz o quê? Tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que é apresentado pelo Evangelho, se resume de uma forma muito simples. Amarás ao teu Deus sobre o quê? Todas as coisas. Não tem nem o que falar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós entendemos isso, nós vamos entender o motivo pelo qual Jesus morreu por nós. E se entendermos esse Evangelho, o maior do mundo, de estar o Evangelho a todos aqueles que se aproximarem de nós. Então, irmãos, eu gostaria de fechar